noite a todos. Pedir para todo mundo sentar. Agora nós vamos começar, né? Os palestrantes aí, para não prejudicar a fala, vão falar sem máscaras, né? Mas a gente pede para todo mundo se manter de máscaras. O importante aqui é que nós queremos que todos fiquem bem, né? Nós temos uma responsabilidade aí com a saúde de todos. Então a gente se preocupa e pede para que todo mundo fique com a máscara aí nesse momento, tá bom? Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos. É com muita honra e satisfação que nos reunimos nessa noite, ao 15º aniversário do SEAG, Centro Espírita Antônio Green, filiado à SBE, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Saudamos aos irmãos aqui presentes e convidamos para compor a mesa a presidente do SEAG, Centro Espírita Antônio Green, senhora Edla Castro. O presidente da SBE, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, Paulo Breiro. A diretora do SEAG, Centro Espírita Antônio Green, Maria Ângela Brunetti. Saudamos ainda em especial os coordenadores e monitores dos grupos, bem como os exercitandos aqui presentes. Pedimos a todos que sentem-se confortavelmente, fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus, para que nós possamos fazer nossa prece de abertura. Pedir a gentileza para apagar as luzes brancas aí, por favor. Mantendo só a azulzinha. Pai querido, queridos amigos espirituais, queridos irmãos, hoje, nesse dia tão especial para o SEAG, para o Espiritismo, para a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, pedimos seu apoio, meu Pai, a sua orientação, que nos sensibilize nesses momentos tão difíceis que estamos passando aqui na Terra. Momentos que precisamos ter autoconhecimento, discernimento, que precisamos estar atentos, vigilantes com os acontecimentos. Que em nossas orações sempre a paz, o amor, a alegria estejam sempre presentes. Que desse momento, dessa nossa união, desse nosso evento, possamos nos comunicar com os espíritos através da sua sensibilização. Que seus ensinamentos possam tocar a nossa alma nesse momento, trazendo também as lembranças boas daqueles que partiram. Que possamos sempre construir um mundo melhor, um mundo de amor, permitindo que cada dia mais cresçamos e possamos nos desenvolver como pessoa, como espírito. Desta forma, meu Pai, e aos amigos espirituais, Dr. Leocádio José Correia, irmão Antônio Green, irmã Marina Fidelis e tantos outros que nos orientaram e sempre nos sensibilizaram, pedimos a autorização para a abertura desse trabalho. Que assim seja. Nesse momento, convido a senhora Edla Castro, presidente do SEAG, Centro Espírita Antônio Green, para proferir algumas palavras.
Muito boa noite a todos. Boa noite. É uma imensa emoção, uma honra e uma alegria estar aqui neste dia. Um dia muito especial para cada um de nós, especialmente para a família SEAG. Nesses 2 últimos anos foram extremamente difíceis para todos nós, em todos os setores, e especialmente no SEAG. No dia 16 de março, nós tivemos que abandonar a casa e só estamos voltando hoje. Então, por isso, a minha emoção é muito grande. E a emoção é maior ainda porque eu fico imensamente feliz e satisfeita de ver a equipe maravilhosa que nós temos. A equipe espetacular. Que quando pedi para a Maria Ângela assumir em meu lugar, eles fizeram um trabalho excepcional. A cada um de vocês que fez esse trabalho, de todo o meu coração, eu quero agradecer imensamente a todos, a cada um de vocês. Com muita alegria, sou muito feliz de tê-los aqui na nossa casa, na nossa família. Agradeço muito a todos os amigos que estão presentes hoje, a Aninha, que veio do Rio de Janeiro, a minha amiga Beta, a Rosana, Carlos, todos, Milton, a Regina Perna e o Bernardo, né, diretora do Lar Escola. Então, temos presenças muito ilustres aqui, a quem eu fico muito feliz, né, de encontrá-los nesse momento. E o nosso presidente da SBE, Paulo Brito. Meu muito obrigado por vocês estarem conosco, nos apoiando aqui. Neste dia maravilhoso que completamos 15 anos, né, eu gostaria de dizer aos irmãos que estou muito emocionada, portanto, eu vou ler algumas palavras que eu ia lhes dizer sem ler, né? Mas eu acho que é melhor. Então, eu gostaria de dizer para vocês que o importante é que essa nossa casa é uma casa de orações, é uma casa de Deus, é uma casa de paz, é uma casa de estudos, principalmente, e de pesquisa. É uma casa onde nós estamos sempre buscando nos harmonizar e estarmos sempre olhando um para o outro como uma família, como nós chamamos a família SEAG. Nesses 15 anos, temos nos dedicado especialmente para que os irmãos todos busquem alcançar o verdadeiro sentido e o significado da vida. E da importância muito grande da importância... Só um minutinho. Deu alguma... Obrigada. E da importância para todos nós do processo encarnatório. Entendendo o que realmente nós viemos fazer nesta vida. Que é a permanente busca de nos aprimorarmos e alcançarmos a condição de homens de bem. Essa casa, pautada nas obras da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, devidamente contextualizada, e também na macrocultura do homem, que é a ciência, a filosofia e a religião, ou seja, todo o conhecimento que o homem já conseguiu compor durante toda a nossa existência
dessa nossa trajetória na Terra. Todos estes subsídios nos ajudam, através da hermenêutica espírita, ir alcançando o autoconhecimento e irmos melhorando a nós mesmos e alcançarmos a moral cristã. O SEAG não, tem algum probleminha aqui. Obrigada, desculpem. O SEAG conta com uma equipe espiritual que nos orienta permanentemente. O espírito Antônio Green, que leva o nome dessa casa, que nos deixou uma obra inestimável, né, para estudos, pesquisas, para a compreensão da doutrina espírita, da vida, de Deus e do cosmos. O espírito do Dr. Leocádio José Correia, com suas orientações de vida e de saúde, é o nosso mestre, é o nosso médico, é o nosso amigo, que nos socorre a todas as horas. O espírito Marina Fidelis, com toda a sua orientação para os estudos realizados nos exercícios mediúnicos. Assim como uma grande equipe também de outros espíritos que nos dão suporte, nos orientam e nos ajudam sempre no nosso equilíbrio, na coragem, na força, na fé para irmos em frente. Todo esse trabalho, irmãos, só é possível graças ao esmero, à dedicação do mestre que nos oportunizou o contato com o sistema espiritual, compondo um grande legado, o qual devemos ter o dever de dar a continuidade. O professor Dr. Mauri Rodrigues da Cruz, a quem hoje dedicamos, neste momento, a nossa homenagem. O professor Mauri dedicou toda a sua vida, desde criança, à obra espírita. Desde 1953 até o seu desencarne, foi o presidente da SBE, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. E todas as instituições também vinculadas à SBE. E ainda presidente emérito de todos os núcleos filiados da SBE, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, em todo o Brasil. Além disso, o professor Mauri participou ativamente da Sociedade Paranaense, como mestre na cadeira de Direito na Universidade Federal do Paraná e na Faculdade de Direito de Curitiba, a qual foi um dos fundadores, além de ser o diretor do Museu Paranaense. O legado que ele nos deixou é imenso, psicografando durante toda a sua vida as obras dos espíritos citados e outros. E também como autor de uma vasta obra nas áreas de sociologia, antropologia, poesia e doutrina espírita. Esta casa espírita, aqui no Batel, ela só foi possível porque uma pessoa muito querida para o professor Mauri, a senhora Ivone Gutierrez Valente, deixou em testamento esta casa para a SBE, justamente para que fosse instituído aqui o Centro Espírita Antônio Green, nome escolhido por ela. Dona Ivone, participante muito ativa da SBE, foi uma das primeiras alunas das aulas do irmão Antônio Green e durante décadas foi vice-presidente da SBE. Filha do Dr. Alexandre Gutierrez e neta do Dr. Vitor Ferreira do Amaral, ilustres curitibanos.
Dona Ivone casou-se com o Dr. Renato Gurgel do Amaral Valente, que ocupou relevantes cargos na nossa sociedade, tais como o presidente do Superior Tribunal de Justiça e Secretaria de Justiça. Dona Ivone desencarnou em 2006 e o seu único pedido foi que o escritório do seu marido fosse mantido como estava na casa. E assim o mantemos até hoje. A fundação desta casa espírita decorreu de um grande concurso de esforços e propósitos que envolveram o plano espiritual e material, com a fundamental participação do professor Dr. Mauri Rodrigues da Cruz, com um projeto maior, envolvendo a dignificação da pessoa humana, a educação dos homens pelo amor e pelos fundamentos do Espiritismo. Irmãos, continuamos atuando até hoje, nesses 15 anos, visando o grande objetivo desta casa espírita, que é a promoção da pessoa humana, na sua dignificação, através dos valores fundamentais como a caridade, a fraternidade, na espiritualização dos homens e no alcance da lei do amor. Jesus Cristo é o nosso grande mestre e a evangelização dos homens é a meta a ser alcançada, para que todos possamos compreender os seus ensinamentos. Jesus Cristo é o nosso grande mestre e a evangelização dos homens é a meta a ser alcançada, para que todos possamos compreender os seus ensinamentos. Continuaremos o nosso labor com todo esmero e dedicação. Paz para todos. Muito obrigada. Além de todas as obras psicografadas pelo professor Mauri, ele também escreveu obras de própria autoria. E essas obras têm também uma qualificação imensa, algo que nos emociona e nos transforma também em seres humanos melhores, em espíritos melhores. Selecionei uma dessas obras para falar aqui um pouquinho para vocês a respeito de como que você consegue ter um engrandecimento humano, não somente pelas orientações dos espíritos quando desencarnados, mas também quando encarnados. Em seu livro, Qual Será o Próximo Passo?, a qual ele atribui uma série de poesias fantásticas a respeito da vida, escolhi uma delas, chamada Saber Escolher. A teoria e a prática contêm antagonismos, que se misturam, promovem ou despromovem o ser humano, o autêntico, o possível, a força dos interesses. O que se deve realmente viver? Devemos colocar em primeiro lugar a nossa consciência, a nossa dor, o que sentimos, o que somos, o que é o nosso amor, o que devemos esquecer, enfraquecer. É importante perceber o agora e a eternidade. Só assim aprendemos a doar e receber sem constranger. Com coragem, diante da adversidade, iluminamos os nossos caminhos, transformando a tristeza em alegria, o mal em bem, a fraqueza em força. Nos prontificamos para viver com dignidade. As disparidades, as dificuldades do cotidiano, a escolha na vida é um árbitro de cada um. Como todos, navegamos no mesmo rio. Um dia alcançaremos o oceano, e nos lençóis de espuma faremos a metamorfose.
da luz da terra para a luz do Espírito. Sabe as palavras do professor Mauri. Neste momento, passamos a palavra ao senhor Paulo Breno, presidente da SBE, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Boa noite, irmãos. Quero agradecer muito o convite. Tem sido sempre muito agradável vir aqui no SEAG, né? Um ambiente privilegiado, um ambiente de equilíbrio. E quero começar fazendo a minha homenagem à irmã Ivone Valente. Ela já falou, mas eu também, né, me sinto na obrigação, que hoje nós estamos aqui, em parte, graças a ela, que ela teve o desprendimento e a coragem. Imagino que, quando ela quis doar, deve ter sofrido muita pressão para não fazer. E ela manteve, ela tinha fé. E o professor Mauri nos relatou há uns 2, 3 anos, né, que a irmã Ivone estava muito contente com o SEAG, como estava sendo conduzido. Também quero prestar a minha homenagem ao professor Mauri, uma pessoa extraordinária. Todos que o conheceram, né, devem se lembrar da sua capacidade, da sua liderança. É alguém que extrapolou a mentalidade da época em termos de espiritismo. Ele superou a mentalidade e nos levou para a vanguarda. Hoje a SBE é a vanguarda do conhecimento espírita. E nós seremos vanguarda ainda nos próximos 20 e 30 anos, graças ao professor Mauri e graças aos espíritos. Claro que nós temos também o desafio de pensarmos depois dos 30 anos, né? Muito estudo, muita dedicação, mas o professor Mauri superou a mentalidade. E paga-se um preço muito grande. Ninguém traz novos conhecimentos sem sofrer toda a pressão que a mentalidade da época oprime. Para os irmãos terem uma ideia, existe um livro chamado Como Chegamos Até Aqui. E ele conta um fato que havia entre o século XVIII e XIX, um hospital em Viena com 2 maternidades. Uma maternidade para a elite, onde os médicos faziam o parto, e uma maternidade para as pessoas mais pobres, onde as enfermeiras faziam. O índice de mortalidade era muito maior entre os médicos, que eram os mais especializados. Aí um dos médicos resolveu pesquisar e disse o seguinte, que os médicos saíam das aulas de anatomia, cortavam os cadáveres, não faziam higiene, iam fazer o parto. E é claro que as crianças, o índice de óbito era maior. Na época, se acreditava em miasmas. As doenças eram causadas por miasmas. Algo que nós sabemos que hoje que a higiene é fundamental. Mas a mentalidade da época não aceitava. Esse médico que estava certo, ele foi despedido, foi marginalizado e ele morreu louco num hospício. Então, ninguém consegue trazer uma nova visão, consegue superar a mentalidade sem pagar um preço. Mas graças a essas pessoas nós estamos aqui hoje. E o professor Mauri conseguiu fazer isso. Ele superou a mentalidade espírita e hoje nós somos a vanguarda do conhecimento espírita. E os irmãos são muito felizes de estarem na SBE e aqui no SEAG, né? E quero também prestar a minha homenagem a Edla, pela luta que ela tem feito. Nós sabemos que não é fácil, é muito difícil. E também a todos os irmãos que hoje participam aqui no SEAG. Eu gosto muito de uma figura poética do irmão dos espíritos, né? Que eles falam que um centro espírita é como se fosse um farol.
né, num deserto materialista, ou num oceano materialista também, poderíamos dizer. Mas eu acho que o deserto materialista é mais forte, porque o materialismo é um deserto. É uma visão muito precária, é uma visão que destrói as pessoas. E ter um ambiente que nem o SEAG, onde recebemos as pessoas, explicamos que a felicidade está dentro de cada um, ajudamos as pessoas a se construírem, é muito importante. Então, eu quero também prestar a minha homenagem à equipe do SEAG, em especial a Edla, pela luta que ela tem feito, eu tenho acompanhado, né? Mesmo antes, o professor Mauri sempre elogiou muito, sempre gostou muito da Edla, e pelo trabalho e pela dedicação. E nós sabemos que a dificuldade, não só da pandemia, que ela relatou, mas anterior à pandemia, todos os fatos que aconteceram, e ela firme. E então, eu acho que nós temos que, nesse momento, eu faço a minha homenagem a ela também e a todos os irmãos que aqui participam do SEAG. Então, mais uma vez, agradeço muito o convite, né? E passo a palavra agora para o Carlos. Opa. Chamamos agora para falar a diretora do SEAG Centro Espírita Antônio Green, Maria Ângela Brunetti. Vou colocar isso daqui antes. Boa noite, irmãos. Eu quero contar para vocês que sempre no dia 31 de maio, o professor Mauri vinha até aqui para essa comemoração. E eu lembro que no ano de 2012, portanto há 10 anos, ele veio aqui e ele disse: essas paredes são acolhedoras, essa é uma casa que acolhe. E ele tem razão, eu concordo com ele, é uma casa que acolhe. Vocês aqui hoje, num dia chuvoso, frio, escolheram estar aqui, ser acolhidos, estar aqui conosco, o que nos traz muita alegria. Nós somos muito gratos a todos que passaram pelo SEAG, né, até nós podermos chegar aqui. Somos muito gratos, especialmente a Edla, porque a Edla, com toda a dedicação que tem ao SEAG, com todo o carinho que tem por cada um de nós, né, vocês sabem disso, e a maneira que a Edla, humildemente, com tanta sabedoria, sabe passar o seu conhecimento para nós. Edla, você faz toda a diferença aqui no SEAG. Em nome dos coordenadores, dos monitores e dos exercitantes. Muito amor, muito carinho, muita gratidão. Querida. Obrigada por tudo, Edla. Mas hoje tem mais uma pessoa homenageada aqui, que eu acho que a Edla vai concordar comigo. É uma pessoa que está aqui no dia a dia, sim, no dia a dia, o SEAG fechado e ele está aqui. Mas precisa arrumar o portão, né, Edla, para dar mais segurança para o SEAG, e ele instalou o portão. Mas daí a calha, arrumou a calha. Mas o banheiro, está arrumado o banheiro. E assim, se for falar aqui, a lista é grande, porque ele, quietinho, no canto dele, sem falar muito, sem muitas palavras, ele vai agindo e vai sendo o nosso fiel escudeiro, o grande ajudante da Edla. É o seu José. Por favor, seu José. Vocês me desculpem, mas eu tenho que estar em pé para recebê-lo, porque o seu José é para nós o pai da nossa casa, ele é tudo para nós. É verdade. Então, assim, eu também quero agradecer ao seu José, porque ele é o nosso braço direito e esquerdo da casa. É verdade. E assim é um exemplo
uma referência, porque da sua forma humilde, a sua prontidão, também a sua delicadeza no trato das pessoas, eu acho que sim, ele é excepcional. Né? Ele tem feito aqui, onde vocês estiverem, vocês vão ver a marca do seu José. Desde o portão que ele fez e toda a dedicação. Então, queremos, a casa toda agradece. Viviana está falando tudo isso, mas ela esquece que ela me ajudou muito. Ela é a maior companheira minha, está sempre ajudando. Então, ela está me elogiando, mas tem que elogiar ela também. Obrigado. Obrigada. Vocês estão vendo que cada um vai chamar um aqui, né? Se chama Viviane, vai elogiar outro, e outro, e outro, porque nós formamos, como diz a Eda, essa grande família. Nós somos uma equipe que mesmo em tempos de pandemia, com a maior novidade, porque a tal da plataforma, o que é, Eda? Teams, mas o que, sabe? Essas coisas novas. E a Eda deu conta, passou para todos nós qual que era a plataforma, como fazer, e a gente foi tentando de casa e ficamos 2 anos toda semana fazendo o Evangelho e estudando, né? Então, agradeço a presença de todos vocês aqui também, principalmente da Edla, por estar conduzindo esse trabalho, esse grande desafio que é a presidência. Obrigada, Edla. Obrigada. Prezados irmãos, uma das características da SBE, sempre quando nós estávamos próximos do professor Mauri, era que nós tínhamos uma mensagem do Dr. Leocádio José Correia. E ao longo do tempo, ele publicou diversas delas, que muitas vezes nós podíamos, na abertura dos trabalhos, na sede da SBE, nós recebíamos um folheto, cada dia com uma mensagem diferente, nos falando um pouco de amor, de vida, de perseverança, de resiliência, de afirmação. E eu escolhi uma dessas mensagens. Eu tive a paciência, ao longo dos 20 anos que eu fiz parte da SBE, lá trabalhando direto, participando da ectoplasmia e tudo, eu fiz um compilado de todas essas mensagens e construí um livro, a qual me acompanha desde então. E resolvi trazer uma dessas mensagens a vocês, que eu acho que é fundamental para esse momento e que vai servir também nesse momento como a nossa oração de encerramento. Essa mensagem foi psicografada pelo médium Mauri Rodrigues da Cruz em 2 de maio de 1996, chamada Afirmação. Deus é toda a vida. Esta casa vive a sabedoria da imortalidade, a luz intensa no Evangelho de Cristo. Nesse espaço, realizamos a comunhão espírito-matéria. O diálogo que promovemos representa a sinceridade do nosso ser. O nosso pensamento procura a realização altruísta. O silêncio respeitoso é o exercício de meditação, de reflexão. A verdade que seguimos é a visão espiritual evolutiva. Esse recinto, na teoria e na prática, é o Cristo redivivo. A realização, a prosperidade são frutos do trabalho dignificante da prece e da vigilância constante. Aqui, a doutrina dos Espíritos nos ensina o caminho da paz. Fazemos pela pesquisa, conhecimento e sabedoria, a universidade do povo. Somos livres, exercitamos a força construtiva do amor, na certeza permanente de mudança, somos seguros. A comunicação, a interação com os espíritos desencarnados, a comunicação com os espíritos desencarnados
ensinam a construir com felicidade o futuro feliz. Aprendemos, compreendemos que cada um é guardião do seu próprio ser. Nesta casa, a fraternidade, o desprendimento, a educação fortalecem em nós o autoconhecimento. Luz, paz, consciência, novas veredas. Um abraço afetuoso, Leocádio José Correia. Agradecemos a presença de todos os irmãos e irmãs, dos espíritos aqui presentes, que nos acompanharam nesse dia e que sempre nos orientam no caminho do bem, da luz e do amor. Quero agradecer também a presença do músico, ator e compositor Marco Duboc, que participou do nosso evento de hoje. Convidamos a todos agora para uma confraternização ao salão ao lado, no nosso café do SEAG. Uma excelente noite a todos. Uma boa noite.